Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar do que aconteceu no dia aí do futebol, né, cara? Data FIFA, mas a coisa tá comendo solta aí nos bastidores por causa do Corinthians, né, cara? Corinthians é o mais falado clube hoje do Brasil, não por bem, né, mas pelas dívidas aí que tá envolvendo o Corinthians, pelas dívidas com o Flamengo, dívida com o Cuiabá, a coisa não se resolve. Complicado, né? Tem a questão do Hugo Souza, o Flamengo não aceitou aí as garantias, já vamos falar sobre isso, por quê, o que aconteceu, e vamos que vamos, né? E muito obrigado aí a todos que estão assistindo, e eu peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, muito importante a sua inscrição. Lembrando que a gente vai sortear uma camisa do seu clube do coração aí, quando o canal chegar a 100 mil, tá? Nós vamos fazer um vídeo, a galera vai comentar no vídeo para poder participar, né? Mas quem tem que estar inscrito. Só os inscritos vão participar desse sorteio aí, beleza? Então me ajuda aí, né? Falta pouco para chegar em 100 mil. Logo aí, vai depender do seu empenho, né? E o nosso aqui tá trabalhando todo dia, beleza? Vamos que vamos. Vamos pro vídeo aí. Vamos lá, né? O Flamengo aí vive aí um impasse com o Corinthians na negociação do Hugo Souza e do Mateuzinho, né? No caso do Mateuzinho, o Corinthians não quitou as parcelas de acordo com o combinado em contrato, né? E aí deu uma garantia lá da Brax, né? Que é aquela empresa de publicidade, placa de publicidade, né? Mas parece que não foi muito bem digerida ainda essa questão da Brax, né? Porque a Brax não pagou nada ainda ao Flamengo. A gente já explica por quê. Já na situação do goleiro, né, do Hugo Souza, o Flamengo, o Corinthians, né, quer pagar de forma parcelada, mas o Flamengo não aceitou a proposta. O fato é que esse negócio está no contrato, né, deles lá. Então, caso o Corinthians apresente um parceiro aí, uma garantia boa para o Flamengo aceite, vai ter que aceitar daquele jeito mesmo que fez no contrato. Tá lá no contrato, os Corinthians estão batendo o pé com isso aí, né? Então, mas assim, ó, o Flamengo não foi o único que deixou de receber valores em contrato com o Corinthians. Desse modo, o presidente do Cuiabá, cara, o Cristiano Dresch, criticou a postura financeira do Corinthians e neste domingo, ontem, né, ele lembrou as pendências do volante Ranieri, cara. Detonou o Corinthians, mas detonou. Por isso que a galera hoje tá falando um monte, né? Entre aspas, a atuação do Corinthians é ridícula. Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, porque não está pagando ninguém e está contratando, pagando 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês no Memphis Depay. Olha só, precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se a parcela estiver em dia. Se a parcela não for paga, não pode jogar. O Corinthians está disputando com o Cuiabá para permanecer na Série A. E todo dia sai notícia que a conta foi bloqueada de problema com o patrocinador que está contratando jogadores de seleções. Aí, cara. Então essa declaração do presidente do Cuiabá caiu com uma bomba aí no mundo do futebol inteiro, né, cara? De que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. E aí já viu, né? As reações foram diversas, né, cara? As reações por parte dos corintianos foram, né? Eu acho que foi uma das piores possíveis, né? Só que tem um diretor do Corinthians que saiu aí, mas detonando todo mundo, cara, detonando. Eu vi um vídeo dele no Instagram, no TikTok, detonando, xingando, usando palavras de baixo calão, coisa que eu torcedor, falo, né, cara, mas um cara que é diretor jamais deveria fazer isso, né, mano? Porque, cara, aquilo que eu sempre falo, né, só vai incitar a violência entre esses burros de torcedor que tem aí, não todos, né, esse de organizada aí, que vai pra briga toda hora, né, os caras já tão loucos pra achar um motivo pra brigar, velho, e aí vem essa briga de diretoria, o presidente do Corinthians, um dos diretores do Corinthians faz um vídeo como aquele lá, meu Deus do céu, cara. Que absurdo, cara, que absurdo. Eu vou deixar só um trecho aí pra você ver do vídeo do cara. Tá preocupado com as parcelas de 200 mil, amigo? Não se preocupa não. Não se preocupa não. Mas sabe o que me incomoda, mano? O que mais me chama a atenção é... O que o Flamengo quer, mano? O que o Flamengo quer comprando tanta briga com o Corinthians, mano? O Corinthians tava quieto. Vocês estão numa puta fase, vocês estão bem, vocês estão arrumadinho, vocês têm dinheiro, vocês têm jogador. Por que vocês compram todas as brigas possíveis contra o Corinthians? Vocês querem briga, irmão? Vocês vão ter. Eu nunca dei a mínima pra vocês, agora eu tô começando a dar. É pra ter raiva de vocês, é pra levar pro pessoal, é pra fuder com a vida de vocês. Então vamos fazer isso. Vocês querem o Corinthians mais belicoso? Vocês querem o Corinthians mais brigador com vocês? Eu acho que vocês vão se arrepender, irmão.
Mas se é isso que vocês querem, vocês estão conseguindo. Se é deixar o torcedor do Corinthians com raiva de vocês estão conseguindo. Por aí você já vê como é que tá o negócio, cara. Por aí você já vê. Então é complicado, cara. Complicado isso aí, cara. Isso aí só incita o que não deve, cara. Violência no futebol que já tá complicado, né? Aí depois nunca que vai ter, pelo menos em São Paulo, a gente já não tem, né? Estádio pra duas torcidas, cara. Não tem como. Os caras estão nesse nível aí. Nesse nível que estão a diretoria dos clubes, cara. É impressionante um troço desse, cara. Então, assim, ó, o Corinthians, de novo, né, contratou o Hugo Souza por empréstimo em julho, pagou 200 mil euros, né, ao Flamengo na negociação. No entanto, após as boas atuações dele, né, ele quer exercer a opção de compra. E lembrar que o Corinthians desembolsou R$1 milhão já para o Hugo Souza em 2 jogos contra o Flamengo, né, por causa daquela cláusula para ele jogar no Brasileirão e na Copa do Brasil. E assim, cara, ao contratar em definitivo o goleiro, o Corinthians não terá que pagar o rubro-negro para tê-lo à disposição no duelo de volta no semifinal do mata-mata nacional. Porém, né, não pagou, né? Não tem como. Então vai ter que pagar a multa de novo de 500 mil. E aí o pau tá comendo. E essa declaração do cara do Cuiabá agora só detonou, né? Ao PVC, cara, o PVC inclusive é um dos que falou, né? Explicou a crítica do presidente do Cuiabá, né, cara? E até porque o Corinthians parece que retornou, que o Cuiabá deve um dinheiro pro Corinthians, de um jogador que o Corinthians vendeu, mas parece que não é bem assim. Até o PVC explicou aqui, né, cara? Tem o dinheiro do Walter que o Cuiabá deve pro Corinthians. Não deve. Segundo a apuração que eu tenho, isso palavras do PVC, entre aspas, tem um erro na apuração do Corinthians, não é o valor do Walter. Do Walter, o Cuiabá não deve nada pro Corinthians. Esse débito já foi quitado. O Cuiabá tem um valor a pagar sobre a venda do Marquinhos por Oriente Médio. Um direito que ficou da venda do Marquinhos do Corinthians pro Cuiabá. Tá? Porém, o Corinthians ficou com uma porcentagem e o Cuiabá tem que pagar o Corinthians quando o clube do Oriente Médio pagar o Cuiabá, o que ainda não aconteceu. Então, o Cuiabá não tem que pagar o Corinthians antes de receber, né? Então, são duas situações totalmente diferentes, cara. Entendeu? Então, aí, aquele negócio, né? Esse tal do fair play financeiro tem que ir pra frente, cara, porque senão a coisa só vai ficar pior. Porque, de novo, né? Aquilo que o presidente do Cuiabá falou, cara, paga 4 milhões pro cara por mês lá, embora que seja patrocinador, que seja, né, cara? E não paga uma merreca, em comparação aos 4 milhões, pro Cuiabá da venda do Ranieri, cara. Entendeu? É foda, complicado. E aí, por que o Corinthians, por que o Flamengo não aceitou a garantia do Corinthians, tá? Porque é o seguinte, né? Os valores que o Corinthians tem a receber da Brax, porque é o seguinte, a Brax, em vez de pagar pro Corinthians, vai ter que pagar pro Flamengo, por causa da dívida do Mateuzinho. Só que os valores que o Corinthians tem a receber da Brax, né, obedecendo o fluxo do contrato original que o Corinthians tem com a Brax, passa a ser creditados ao Flamengo, depois de cumprirmos os termos do contrato, ou seja, o envio de uma notificação comunicando a eventual inadimplência. O Clube do Rio de Janeiro não receberá mensalmente valores que seriam destinados ao Corinthians, até que o montante possa ser quitado. O problema é o seguinte, né? Que em 2024, a Brax não tem nada para pagar para o Corinthians, só em 2025. E que tá pegando, porque o Flamengo queria receber agora, né, cara? É assim, ó. Só que daí, ó, apenas em 2025, os primeiros pagamentos da Brax ao Corinthians serão destinados ao Flamengo. Isso prosseguirá até que seja quitado o valor, né? Por isso o Flamengo não aceita a mesma empresa como garantindo a negociação do Hugo Souza, cara. Simples assim. Pois os créditos seriam a ele feitos em prazo diferente do que pretende. Ou seja, provavelmente bem depois, né? Nem depois daquela que o Corinthians tinha em contrato, que é começar a pagar lá as 4 parcelas, né? Ia ser mais depois ainda, né? Caso o Corinthians não pagasse o Flamengo essas 4 parcelas, ia ter que acionar a Brax só depois que ia receber. Entendeu? É complicado, né? A não ser se o Corinthians chegar e pagar à vista. Daí já vem o Mateuzinho. A única saída do Corinthians mesmo é apresentar um outro cara aí que banque mesmo a coisa ou pagar à vista. Aí não vai ter jeito. Só que aí tá essa briga toda, né? Porque o Mateuzinho, apesar de já ter essa garantia que vai receber, mas é só em 2025 e vai, né? Até mensalmente até conseguir pagar o valor total todo, cara. Complicado. Aí eu se fosse Flamengo, também não aceitaria, cara. Me desculpe, né, cara? Complicado, né? E aí, ó, o Mauro César detonando, né? Que o Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores. Aquilo que o presidente do
do Cuiabá ele até falou, né? Não falou que seria proibido contratar, mas proibido o cara botar em campo. Ó, o cara tá. Ó, eu vendi o cara pro cara lá, pro outro. Aí eu não paguei, o cara não me pagou e ele não pode entrar em campo pelo time dele. Simplesmente assim. Entendeu? Enquanto não quitar. É mais ou menos por isso, né, cara? E o Mauro César já falou, o Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores. O Flamengo está fazendo isso porque o Corinthians não paga. Pagou o Cuiabá? Pagou o Mateuzinho? Vira e mexe, o Corinthians está indo no noticiário e não pagou isso, não pagou aquilo. Então, eles colocaram uma cláusula diferente. O Corinthians deu um fiador que não pagou o Mateuzinho, né? Que é a cláusula anti-calote, né? E não pagou, e aí o Corinthians quer parceladamente contratar o Hugo Souza. Então, o mesmo fiador, não vai dar, porque o outro fiador, aquilo que eu falei, só vai começar a pagar em 2025, porque ele tem um contrato com o Corinthians, e este ano já não tem mais nenhum valor para mandar pro Corinthians, vai só no ano que vem. É um troço maluco, o Corinthians tá feia a coisa, né, cara? E assim, é torcedor que sofre com isso, né? Galera tira o sarro, aí cria inimizade, começa um xingar o outro, né, cara? Porque o torcedor não aceita, né? Por outro lado, cara, você vê aí uma notícia que na entrevista na Band, o Fred Luz, que é CEO do Corinthians, ele vê um exagero na fala do dirigente do Cuiabá, pediu compreensão aos credores e disse que o clube, né, o Corinthians, busca alternativas. Ele falou pro zonamista do Hernan, cara, que vai no ar ainda amanhã, na terça-feira, tá? Ele falou, não é que o clube seja caloteiro. Aí vou pedir licença pro Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado, essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive, do Cristiano. Sei que foi tentado isso, mas não se chegou a um bom termo. Mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma essa dívida que está comprometida. O Corinthians precisa sim da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe. É uma renegociação. Agora, a minha crítica é o seguinte aí, ao CEO do Corinthians. Eu até entendo que tem a dívida, que tem que ter compreensão, mas não pode continuar fazendo graça como está fazendo. Esse que é o problema, cara. O Corinthians vai lá, contrata Depay, contrata um monte de jogador, tá devendo um monte, não acerta aquelas dívidas lá e vai contratando, vai fazendo mais dívida ainda. É isso que tá pegando. É isso que a galera tá criticando, cara. Não é porque o fato, o Corinthians é gigante, velho. O Corinthians é um timaço, velho. O Corinthians é uma instituição enorme, tem uma torcida linda, maravilhosa, cara. Entendeu? Não é isso que a galera tá falando, entendeu? A galera tá brava porque, além de não quitar as dívidas anteriores, tentar renegociar aquelas dívidas que já estão em andamento, já estão fazendo mais lá pra frente, já comprometendo o que já tá hoje, cara. É um rolo. Esse é o problema. E não adianta, cara, dirigente do Corinthians vai lá xingar todo mundo que tá criticando, tudo, porque a galera tá preocupada realmente. Ninguém tá falando mal do Corinthians, cara. Eu mesmo, cara, assim, eu me preocupo, porque eu não quero que o Corinthians caia. Eu sou palmeirense, mas não acho bom pro futebol brasileiro o que tá acontecendo com o Corinthians. O Corinthians tem que resolver a situação, cara. Tem que fazer uma enxugada, tem que fazer alguma coisa. Ah, sei lá, mano. Não pode continuar do jeito que tá, cara. É só notícia ruim o tempo todo, cara. E é uma notícia ruim pro futebol brasileiro, cara. Sabe? Aí começa a criar esse tipo de briga, de atrito entre dirigentes que vai pra torcida, cara. E a torcida, um atrito da torcida não é na conversa, não, mano. Os caras vão pro finalmente ali, a gente sabe disso. Infelizmente, galera tem essa cabeça, né? E aí vê isso aí é lenha, velho. Isso aí é gasolina pros caras, velho. Opa, os caras estão brigando lá, vamos pra cima. Cara, mano, é assim que funciona. Fazer o quê? Infelizmente, né? Vamos ver, né? O que vai acabar isso, esse rolo todo, né? Sei que o presidente do Cuiabá deu uma paulada feia, né, cara? E botou mais gasolina no negócio ainda, né? E aí traz à tona tudo o que tá acontecendo com o Corinthians. Infelizmente, né? Uma instituição enorme como a Corinthians, gigante, né, super importante do futebol brasileiro, tá nessa situação. E não é bom pra ninguém, tá? Não adianta a gente quer zoar, falar, cara, não é legal. Pode dar uma zoada, claro, a gente vai zoar teu colega corintiano lá, tal, vai. Mas, cara, devagar, né? A situação não tá legal, não, e não é bom pra ninguém, é isso aí, pode acabar mal ainda, né? Pode ter consequências piores, infelizmente, tá? Vamos que vamos. Vamos lá, o Flamengo vai voltar a jogar já começa agora no Fluminense, né, contra o Fluminense, no Brasileirão, e vai fretar um jatinho aí para ter os convocados, né, que estão nas seleções e com força máxima contra o Fluminense. Lembrando que o Flamengo também está querendo o Campeonato Brasileiro.
Então, aqui, ó, os uruguaios e os equatorianos se enfrentam nessa terça-feira em Montevidéu. E após a partida, o avião fretado levará 4 atletas do Flamengo para o Rio de Janeiro, né? E a tendência é que o quarteto já esteja à disposição do Felipe Luiz para o treinamento na quarta-feira. Pulgar, que estava com a seleção chilena, né, chega quarta tarde, não participando do treinamento. Já Fabrício Bruno e Gerson estão com a seleção brasileira e participarão do treinamento de quarta-feira, o último antes do clássico contra o Fluminense. A dupla sai de Brasília e chegará rapidamente ao Rio de Janeiro. E o outro quarteto é aquele lá, né? Dela Cruz, Arrascaeta, o Gonzalo Plata, né? Que também, e o Chico Varela, né? Que os 4 vão vir de aviãozinho aí, fretado. Vai aproveitar Equador e Uruguai lá. E não é tão longe, né? Uruguai aqui é mais ou menos perto do Brasil, né? Já vai trazer. Então vai ter os caras aí, todo mundo contra o Fluminense. Lembrando que jogo importante, né? O Flamengo não pode perder ponto no Brasileirão. Esse é o ponto. Não pode perder ponto no Brasileirão. Tem que manter aí no G4, no G6 no máximo, para garantir uma Libertadores ano que vem. Tá? E mudando de assunto, falando das eleições do Flamengo, coluna do Fla traz aqui que teve uma pesquisa aí que colocou o BAP na liderança e uma surpresa na segunda posição, cara. As eleições vão ser dia 9 de dezembro, porém a disputa recebeu uma prévia nessa segunda-feira, quando o Bureau de Estatística Estratégica divulgou pesquisa das intenções de voto lá no Flamengo. A liderança é do Luiz Eduardo Batista, com 49,3% dos votos. Véio. Internamente, todos consideram que a briga pela vitória será com o Rodrigo Danchi, mas de forma surpreendente, o candidato do Rodolfo Landim aparece apenas com 12,5%, tá? 12,5%, 2,5%, em segundo lugar. O BAP está em primeiro, o MGM, que está em segundo, com 17,3%, o Danchi em terceiro, com 12,5%, e o Valim com 8,8%, cara. Eita, nós, cara, que coisa louca, velho. Ninguém esperava com essa daí, não, né? Entre BAP e Danchi aparece Maurício Gomes de Matos, o MGM, né? Segundo colocado, 17,3%. Eita, cara. O levantamento foi 353 sócios através do WhatsApp no universo de 1.246 que autorizaram o uso dos dados. Além disso, 8,4% se mantiveram indecisos, 3,2% não revelaram e 0,6% aparece em outro. Cara, se manter isso aí, pode botar todo mundo aí, que não vai dar os 49,3% do BAP lá, cara. E ele tá bem forte, hein? Ele tá bem forte, né? Tá? Tem uma margem de erro na pesquisa aí que é de 3%, né? Para cima ou para baixo. Foi realizada entre o dia 6 e 11 de outubro e considerou as chapas cadastradas até dia 30 de setembro. Além dos 4 candidatos, né? Também concorrerá ao pleito Pedro Paulo da chapa Flá Tradição e Juventude do Flamengo, né? Eita, nós, né? O BAP e o MGM em crescimento e o Rodolfo Landim tá sem moral, né? Meu Deus do céu. Também, cara, com os resultados que está tendo o Flamengo esse ano, com toda essa política aí que a galera tá fazendo, falando sobre as contas do Flamengo, utilizando, né? Porque ele gastou dinheiro no gasômetro lá, né? Teve que contratar jogadores por causa da lesão do Pedro. Então foi bem complicado mesmo, né? E a galera tá detonando, tá usando, né? Que é o que eu falo, né? Aí vem o Zico e fala do estádio, né? Que não é que é contra o projeto, aquele rolo todo. Então tudo isso balança, né? Ali dentro. De repente entre a torcida não é tanto, mas lá dentro, entre os conselheiros, velho, pau ferve, né? E a galera que vai votar, né? A coisa ferve. Vamos ver, né? O que vai dar isso aí. Pelo jeito, o BAP vai ganhar, né? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião aí, beleza? Muito obrigado, né? Dia quente do futebol, vamos ver como é que vai acabar isso aí, né? Esse rolo do Corinthians aí. Não vai ser tão já, né? Porque o Corinthians deve um monte, não tem dinheiro, não vai pagar já. Não sei se aconteceu um milagre lá e aparecer dinheiro lá pro Corinthians para pagar todas as dívidas dele. Complicado, velho. Sei não, hein? Até mais.